Olá, eu sou a Silvia e nessa aula nós vamos continuar com as nossas funções de data. Nessa aula nós vamos ver como projetar dias úteis a partir de uma determinada data, chegando até uma data limite. A função que nós vamos usar para fazer esse trabalho é uma função do Excel que se chama diatrabalho.intl. Nós vamos usar também uma planilha que nós chamamos aqui de feriados, que vai armazenar. Aqui eu coloquei todos os feriados do ano de 2021. Vocês poderiam colocar aqui todos os feriados do ano de 2021, além dos dias que não seriam considerados como dias úteis nesse ano. Ou seja, pode ser colocada qualquer data aqui que vai ser considerada como dia não útil, ou seja, dia que não vai ser um dia útil na nossa agenda. Não temos que colocar os finais de semana aqui, vocês vão ver por quê. Porque dentro da própria função, nós vamos identificar quais são os finais de semana. Se o final de semana vai ser composto por sábado e domingo, somente por sábado, por segunda e terça, ou pelos dias que a gente quiser. Então, nessa planilha aqui, nós estamos colocando todos os feriados do ano de 2021. Esses valores não necessariamente teriam necessidade de estar numa planilha à parte. Eles poderiam estar em qualquer outra região da própria planilha onde a gente está trabalhando. Bom, vamos voltar aqui à nossa planilha e a nossa tarefa aqui é criar uma agenda de dias úteis para o mês de junho de 2021. Então, nós já colocamos o primeiro dia aqui, que é o dia 1º de junho de 2021, e agora nessa célula nós vamos colocar a função que é diatrabalho.intl, igual dia, já aparece aqui. A primeira informação que nós vamos passar é a data inicial, que é essa data aqui que está na célula anterior. Ponto e vírgula. Quantos dias eu quero a partir dessa data inicial? Ou seja, é o próximo dia útil? É 2 dias depois? É 3 dias depois? Como nós queremos todos os dias úteis de 1 em 1, então nós vamos colocar o valor 1. O próximo parâmetro, vocês veem que ele está entre colchetes, significa que ele não é um parâmetro obrigatório. Se a gente não indicar, ele vai considerar o valor padrão, que no caso seria esse, sábado e domingo. O próximo, esse parâmetro vai indicar, para a função como é formado o nosso fim de semana. Se nós colocarmos o valor 1, o fim de semana vai ser formado por sábado e domingo. Se for colocado o valor 2, vai ser domingo e segunda, e assim por diante. Então, vocês têm uma série de opções aqui que vocês podem escolher como vai ser considerado o fim de semana na sua função. Então, aqui nós vamos selecionar esse primeiro valor. E o último, que também é um parâmetro opcional, se não for indicado, ele não vai considerar nenhum dia como feriado, que é a nossa lista de feriados que está lá na planilha feriados. Então, aqui coloquei o ponto e vírgula, agora eu acesso a planilha feriados e marco toda a coluna A. Por que eu vou marcar toda a coluna A e não marco só esses valores? Porque, eventualmente, eu posso querer colocar mais alguns valores nessa lista e eu não vou ter que ficar mudando a minha função, uma vez que já está indicada toda a coluna A dentro da própria função. Fecho o parênteses e pronto. Agora, vocês estão vendo que o próximo dia útil, a partir do dia 1º de junho de 2021, é o dia 2 de junho de 2021. E vou, então, copiar, para as linhas de baixo até o dia 30, até aqui embaixo. Eu já fiz certinho aqui o tamanho da minha planilha para caber todos os dias. Então, vejam, dia 1º, dia 2, pulou o dia 3, porque dia 3 é feriado de Corpus Christi, foi para o dia 4. Do dia 4, pulou para o dia 7, porque dia 5 e dia 6 é sábado e domingo, então fim de semana não são considerados aqui nos dias úteis. Para completar a nossa planilha, nós vamos então colocar aqui qual é o nome do dia da semana, como nós fizemos na aula passada, usando a função procx nessa tabelinha aqui. Então, igual
igual PROC-X. O que eu vou procurar? O número do dia. Opa, desculpe. PROC-X, o que eu vou procurar? O dia da semana, né? Então, dia. Olha, estou usando uma função dentro da outra. Dia da semana de quem? Dessa data. Ponto e vírgula. Vou retornar números de 1 a 7. Fechei a função dia da semana e vou continuar no PROC-X. Então, o meu valor procurado é exatamente o resultado dessa função dia da semana. Ponto e vírgula. Onde que eu vou procurar por esse dia da semana? Aqui nessa faixa de dados, vou fixar, ponto e vírgula. Onde eu vou achar? Vou fixar, ponto e vírgula. Não vou colocar nenhuma mensagem, coloco outro ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula. Correspondência exata, ponto e vírgula, e vou pesquisar do primeiro ao último e fecho o parênteses. Então, veja a constituição da nossa fórmula. O que nós estamos procurando aqui no PROC-X, como nós ainda não temos calculado qual é o dia da semana desta data, nós estamos usando diretamente a função dia da semana que nós vimos na aula passada para enviar esse valor para a própria função PROC-X. Não se esqueçam de fechar corretamente os parênteses para que vocês não tenham uma mensagem de erro no final da digitação da fórmula. Então, aqui, dia 1/6 é terça-feira e vou copiar, então, para as células de baixo. Quarta-feira, sexta-feira, segunda, terça e assim por diante. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo dessa aula e aguardo vocês na próxima aula.